A Torá, nós já vimos que a Torá, ela não é um livro religioso, né? Nós temos uma certa dificuldade de entender isso, porque a grande meretriz, né, Roma, inventou a religião. Diocleciano, né, ele na realidade foi o primeiro César a exigir que o César fosse adorado como um semideus, tá? Aí começam as religiões no mundo. Não havia religião no mundo antes da queda do muro de Jerusalém. Haviam adorações a deuses, que é diferente de religião, tá? A religião, ela procura fazer com que o homem obedeça a ela. Antes o homem obedecia a deuses, né? Tá? É diferente, tá? Mas nós vamos ver isso melhor ao longo da nossa revisional. A Torá, né? A Torá, a Tanar, né? Vamos falar Tanar, né? Tudo na Tanar, ela começa assim, né? Quando fulano era rei, quando Ciclano era governador, né? Vocês se lembram disso, né? Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui o livro de Daniel. Vamos pegar Daniel. Todo mundo conhece Daniel, né? Tá? Como é que começa Daniel? No terceiro ano do governo de Jeoaquim, né? No terceiro ano do governo, tá? Quer dizer, na época do rei. Vamos pegar Lucas. Vamos lá pegar Lucas. Lucas, no Novo Testamento. Vamos lá pegar Lucas. Também no capítulo 1. Na época de Herodes, rei da Judéia. Tá? Então, isso é um modo tradicional de, naquela época, se expressar, dar um posicionamento no tempo para as pessoas, né? Então, nos tempos de, na época de. Assim também começa a nossa Torá, né? Na época, ou seja, na casa, né? Na época de Reshit, né? De Reshit, daquele que é o princípio, né? Tá? Então, quem é esse princípio, né? O princípio é o Ensof, tá? Então, Bereshit começa nos dizendo que na época em que só havia o Ensof, tá? Não havia nada ainda, não havia nada. Só havia Hashem, só havia o Ensof, tá? Quer dizer, ele não é Hashem, nós é que o chamamos de Hashem, nós não sabemos. Ele não precisa de nome, né? Ele é errado, né? Então não precisa de nome. Então, na época antes da criação. Isso é muito importante nós entendermos, né? Porque as pessoas, elas tendem a ir pela tradução. No início da criação, Deus criou os céus e a terra. Não é no início da criação, tá? Existe uma coisa que vem antes da criação. É a decisão de Hashem de criar, tá? Por que Hashem resolveu criar? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele criou com um motivo, porque tudo tem um motivo, tudo. Eu mandei para vocês, né? Aí o Heisenberg, né? Direitinho, né? Para vocês estudarem, meditarem sobre isso, tá? Então, existe um motivo, tá? Nós acreditamos que o motivo é que Hashem se sentiu só, tá? Então, esse é o único sentimento que nós podemos dizer que Hashem deve ter, ou deve ter tido, tá? Por quê? Porque ele fala isso para Adam, né? Não é bom que o homem se sinta só. Então nós imaginamos, né, que ele teve essa compaixão, né? Quer dizer, ele desenvolve o Hesed a partir do que ele sentiu, porque a princípio ele criou Adam, homem e mulher, né? Tá? Ou seja, ele criou Adam Shelemah, completo, tá? Mas ele chega e fala, não é justo, né,
que Adam se sinta só. Então, o único sentimento que nós somos capazes de dizer que talvez, né, lembre-se, nós não somos nada, nós somos imagem projetada, né, tá? É que Hashem teve em si esse sentimento de solidão e conseguiu projetar esse sentimento de solidão em Adam e despertou a primeira sépira chamada Hesed, tá? Isso é que nós chamamos, isso é que nós achamos, tá? Então, para todos os efeitos, esse Beit aqui significa na casa do Reshit, na casa daquele que é o princípio. Então, aquele que é o princípio tem o seu lugar inicial, que é antes do Tzim Tzum. Nós não sabemos o que é, nem vamos jamais saber, tá? Então, é dito, Bereshit bara Elokim, né? Eu mandei o texto para vocês, né? Bereshit bara Elokim, tá? Então, na casa, né? Na casa desse princípio, né? Hashem, ele cria um sistema, né, de ver e sentir. Bará é boré, né, tá? Vá e veja, né? Bará é boré, tá? Bará é boré. Vá ou venha e veja espiritualmente. Ire não é ver com os olhos, tá? Iar é ver com os olhos. Ire é ver com o espírito. Quer dizer, o que é ver com o espírito? É ter o sentimento, né? Tá? Okay? Então alguém chega e fala assim, eu estou vendo que esse negócio não vai dar bem, esse negócio não vai dar certo, eu estou vendo que isso não vai dar certo. Não, a pessoa não está vendo dar errado, né? Tá? Então, o que significa? Significa que Boré é trazer tudo para o Reshit. Vocês estão vendo aqui? Para o princípio, né? Então, o que Hashem ele deseja? Ele deseja que a gente não se sinta só como ele sentiu. Então, Hashem deseja que nós estejamos em connection com ele, né? Tá? Então, Bereshit bara Elokim significa que na casa do Reshit, na casa do princípio, né? Tá? É para onde todos nós temos que ir. Daí que vem essa mecânica cabalista que fala Hesed, Gevura. Hesed, Gevura. Por que Hesed, Gevura? Tá? Então, Hashem, por Hesed, espalha esse seu desejo de não estar só, e depois, por Gevura, ele traz todos a ele. Tá? Nós vamos voltar a Hashem querendo ou não querendo, tá? A era messiânica não será por autorização do Erevirave, tá? Será porque tem que ser, tá? Isso é muito importante, tá? Então, aqui aparece uma outra palavra, Elokim, né? Ou Elohim, né? El ou Rim, né? Quer dizer, então tem as potências celestiais, né? Tá? Então, tudo começa, né? Tudo começa, obviamente, com a criação de realidades. Tá? Então, o Criador é errado, só Ele é, né? Então, não é que Hashem, ele criou primeiro isso, segundo aquilo, terceiro, quarto, não, tá? Porque Hashem é totalmente fora do tempo, tá? Então, ele cria esse conceito chamado de Neshama, tá? Por quê? Ele se sentiu só, tá? Então, ele precisava de criar algo que o fizesse companhia, tá? Que somos nós, a nossa Neshama. Nós existimos para fazer companhia ao sagrado. Por isso que a única coisa que preenche o coração do homem é a Torá. Tá? Nenhuma outra coisa preenche. O irmão
pode ter a maior satisfação do mundo quando ele compra um carro novo, o carro fica velho. Quando ele compra um iPhone novo, a versão fica antiga, né? Só a Torá, ela é perpétua, porque só a Torá é Hashem nesse mundo, tá? Então, os nossos sábios vão dizer que Hashem, ele criou a Torá para poder nos criar, tá? Okay? Então, Hashem, ele cria essa Neshama, tá? Que nós não sabemos o que é Neshama, mas nós sabemos que o outro lado da Neshama é a Shekhinah, é o próprio Criador, é a manifestação, tá? A Shekhinah, ela não é o Criador, ela é a manifestação do Criador. Então, qual é esse desejo de Hashem, tá? Que está aqui nessa frase, Bereshit bara Elokim, tá? É que nós experienciemos, né, a sua Hatova, a sua beleza. Então nós vamos ver ao longo de Bereshit que Tov Meov, e viu que era bom, e viu que era bom, tá? Então Hashem, ele vai falando, viu que era bom. Hoje, terça-feira, ele fala 2 vezes que Tov Meov, tá? Então nós sabemos que a Neshama, tá, ela é na realidade o próprio Hashem, mas em uma outra dimensão, tá? Para que essa Neshama pudesse se estabelecer, né, vamos assim dizer, ter tudo fora de Hashem, precisa de um vessel, precisa de um container, né? Precisa ser contido, né? Então, para conter a Shekhinah, ele criou a Neshama. Então, a Neshama é o vessel da Shekhinah, tá? Ele também criou, obviamente, um mundo chamado mundo espiritual, o Malar, né? Tá? O Malar, na realidade, é um sistema de feedback, tá? Onde Bereshit bara Elokim. Vai e veja, né? Vai e veja o Hashamayim, né? O Hashamayim, o que é o Hashamayim? Hashamayim é o Malar, que está lá. E é o Sitra Ahra, que está lá. Hashem quer manter, né? Quer manter esse controle, né? Daquilo que é Kedushá e daquilo que não é Kedushá. Ah, mas por que ele não criou somente o que é bom? Não, porque o livre-arbítrio exige o Zemor, exige o Zemor, exige. Por quê? Porque eu preciso saber o que não é bom para escolher o que é bom. Hashem nos cria com livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é poder fazer o que quer. Livre-arbítrio é poder saber escolher o que é bom, tá? Que é o que está aqui. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haretz. Então, eu quero que vocês gravem ve'et, tá? Ve'et. Ve'et vai aparecer 613 vezes na Torá. Ve'et é e mais, tá? E mais. E mais no sentido assim, ele criou Neshama ve'et Shekhinah, tá? Okay? Então, nós sabemos, por exemplo, que Elokim é Hateva e mais, tá? Ve'et e mais, tá? Então, eu quero que vocês guardem bem o Ve'et. Por quê? Porque o Ve'et, ele vai aparecer aqui, tá? Ele vai aparecer aqui. Então, vamos ver agora, né? Qual é a única instrução que nós temos que cumprir, né? Colocar luz na nossa vida, tá? Mas como é que a gente coloca luz na nossa vida? Erieor. Nos ocupando da Torá, tendo zelo pelas mitzvahs, ve'et rinur. Ve'et rinur. Ve'haaretz hayetatohu vavorhu ve'rosher alpene terron, tá? Então, esse Eloquim, né, quer dizer, essas potestades, né, que está no mundo de Malar, né, retorna
e traz essa orientação para o sagrado, né? Tá? A sua criação foi extraordinária, mas ainda está de que forma? Ela ainda está sem forma. O que é sem forma? Sem forma, ou seja, quando Hashem ele cria, né? Quando Hashem ele cria, vamos pegar aqui o nosso... Puxa, eu separei para pegar na mão e já sumiu. Isso é um erro que eu tenho feito sistematicamente. Eu preciso saber por que isso está ocorrendo. Tá. Vamos ver então. Tá? Estava dessa forma. Nós abrimos a Torá sem forma e vazio. Então, existe esse desejo, né, de não estar só. Atzilut, na consciência divina, vocês estão vendo? Aqui é Atzilut, né? Na consciência divina, ele não quis estar só. Então, ele criou a Neshoma, que é o vessel da sua própria Shekhinah. Tá? Okay? Aí ele criou o mundo espiritual e o mundo material, né? A materialização. Mas ainda estava como? Sem forma, sem o mundo da forma, né? E o mundo ainda estava vazio. Ainda não tinha ninguém lá dentro. Tá? Então, vocês estão entendendo, irmãos, como é que começa a criação, né? Hashem, nós não sabemos exatamente da onde vem. Nós não sabemos exatamente. Puxa vida, irmãos, eu peço perdão a vocês. Não é possível que eu tenha separado tudinho e agora me deu um branco aqui, que é muita coisa. Se vocês conseguissem ver como está isso aqui, vamos ver aqui. Aqui, está aqui. Ó. Vamos entender. Inclusive o pessoal do Erevirav de amanhã vai passar por essa instrução também. Tá? Hashem está na essência. Ele se sente só. Ele se sente só. Então ele cria Yeridá e Hayá, ele cria a Neshoma, quer dizer, ele cria a Shekhinah, e para guardar a Shekhinah, ele cria a Neshoma, Yeridá e Hayá, mundo lá de cima. Vocês estão vendo? Neshoma, Hayá, tá? Então, ele cria a Shekhinah. A Shekhinah. O que é a Shekhinah? É uma essência do Enzof, tá? É a essência do Enzof. Mas a Shekhinah, ela não pode ficar sem um vessel, porque tudo fora de Hashem necessita de um vessel, tá? Cria então a Neshoma. Tá? Cria a Neshoma. Vocês estão entendendo? Tá? Então, a Neshoma, ela está aqui. Tá? Porque aqui está a Shekhinah, no mundo de Atzilut. Aqui é Hatzilut. Né? Então, quando a gente fala Beit HaMikdash, né? Tá? O primeiro Mikdash criado, e é a Shemot, que nós vamos estudar na quinta-feira, o primeiro Mikdash criado é a Neshoma. Tá? Então, quando o irmão, por exemplo, não se valoriza muito, né? Tá? Eu sou um lixo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Tá? O irmão, ele traz na sua essência o primeiro Mikdash, que é a Neshoma. Sem a Neshoma, a Shekhinah não teria onde habitar. Então nós vamos ver lá no templo, né? Lá no templo,
Nós vamos ver lá no templo. Nós vamos ver lá no templo, né? Nós vamos ver no templo que o homem é o vessel ou o mikdash da maior essência, que é a Shekhinah. Nós nunca teremos acesso à essência, mas nós teremos acesso à primeira manifestação da essência, que é a Shekhinah. O mikdash é o homem, é o nosso corpo. O primeiro mikdash, tá? Hashem está aqui criando o mikdash, tá? Então, como é que começa a criação? A criação começa criando um vessel. Só que esse vessel ainda não é o nosso corpo, é a nossa neshama, tá? Esse vessel é extraordinário. Esse vessel está aqui, ó. Primeiro Hashem cria a neshama para ser o vessel da sua própria Shekhinah, tá? Eu acho isso maravilhoso, tá? Okay? E aí o que nos diz a Sagrada Torá? A terra era sem forma e vazia, ainda não havia homem, tá? Ainda não havia homem. E o Yetzirah ainda não tinha dado forma às coisas. Então Hashem ele vai ter que criar o quê? Ele vai ter que criar um sistema que dá forma e ele vai ter que preencher essa sua própria criação, tá? Isso, então, nós somos responsáveis por manter essa terra preenchida de Hashem errado, de Torá. Por isso que o nosso Kahal, ele não é, na internet não tem assim, né, como nós, né, que somos uma yeshivá educativa, né. Eu não estou aqui para informar vocês que Avram Avinu tinha uma mulher que se chamava Sara, que para ter filho teve que perder o Yud e botar um Re. Eu não estou aqui para isso, né. Nós estamos aqui para educar vocês para serem multiplicadores dessa coisa extraordinária que é o livro da criação, que é a Torá de Moshe, né? Então, aí nós agora estamos, né, com essa questão aqui, né? Então, como é que a Torá nos ensina no seu princípio? Que nós temos que ser construtores, nós temos que saber formatar e encher. Formatar e encher. Então, o que é dito? E a terra era sem forma e vazia. Essa terra aqui não é o planeta Terra, tá, irmãos? É o Haaretz. Porque o mundo, né, nós sabemos que o mundo ele está ou ele está no denso, ou ele está no espírito. O mundo, ou ele está totalmente adensado, né? Ou o mundo está adensado. Vocês estão vendo a formatação aqui? Aqui já tem formats, né? Já tem o mundo da formação, Yetzirah, né? Tá? Ou ele está formatado, tá? Ou ele está puramente quântico, tá? Só Hashem, ele é quântico e formatado simultaneamente. Só Hashem. Por isso que Hashem, ele cria a Neshama. Porque ele precisa formatar a sua Shekhinah. Tá? Okay? A Shekhinah Neshama. Tá? Que nós colocamos dessa forma aqui. Tá? No nível de Neshama, tudo está interligado. No nível formatado do corpo, nós temos essa sensação de individualidade. Esse é a primeira manifestação da bondade de Hashem para conosco. Tá? Por quê? Porque não é justo que o homem se sinta só. Olha o ego aqui. Tá? Não é justo que o homem... Não é bom que o homem se sinta só.
vou criar uma companheira oposta a ele, tá? Então, nós nascemos em um ego, mas a nossa obrigação é emular o que nós realmente somos, que é a Neshama. Vocês estão entendendo ou está muito complexo a explicação? Porque eu estou cumprindo uma determinação que diz que todo aquele que consegue entender os 3 primeiros versículos de Bereshit consegue entender toda a Torá. Tá? O Hazal assim diz. Né? Tá? Inclusive tem livros, né, de 1000 páginas só sobre os 3 primeiros versículos, que é o que nós estamos estudando. Tá? Eu espero que vocês estejam entendendo o que é essa criação, né? Porque a grande meretriz, né, ela vem enganando vocês há 2000 anos, né? Então, no princípio, Deus criou, aí no 6º dia, junto com Jesus, criou o homem, aí foi descansar e deixou Jesus tomando conta do pancadão. Não tem nada disso. Tá? Nós somos a criação junto com Hashem. Cada um de nós, tá? Quando Hashem ele fala, não é justo que o homem se sinta só, é porque ele viu como ele teve que criar uma externalidade para não se sentir só, tá? Por isso que a gente precisa instruir como foi instruído. Como é que eu quebro esse ego? Quando eu instruo como eu fui instruído. Né? Se eu não buscar o próximo, né? Quer dizer, a palavra Magid, né, em hebraico, em uma tradução do aramaico, Magid também é aramaico, tá? É pregador, tá? Pregador, tá? Ou seja, é o moré que vai de cidade em cidade levando a Torá. Então, não é justo que alguma cidade não conheça a Torá. Esse é o conceito dos Mekubalim, né? Quer dizer, Magid é um pregador, né? É um instrutor de Torá, é um pregador. Magid é pregador, tá? Teve uma irmã aí, né, que saiu do carral e disse por Rosh que eu era um mago maldito, tá? Por isso que ela saía do carral, tá? Não, Magid não é mago. Magid é, em hebraico ou aramaico, é pregador, né? Porque não é justo que vocês não conheçam a Torá, tá? Não é justo. Vocês têm que conhecer a Torá, tá? Então, não é justo que o homem se sinta só. Como é que eu resolvo isso nesse mundo? Connections de Meaning of Life. Então, o isolado, aquele que vai lá para dentro da caverna e fica lá, né, bom, isso aí não está em conexão com o sagrado, tá? Ele vai derreter, né? Ele vai desidratar todo, né? Tá? Por quê? Porque ele não está buscando o próximo, né? Tá? Então, vamos continuar, né? Tá? Então, nós vimos aqui, né? Verua Elohim, Merahefet, Alpené Ramai, né? Então, vamos ver como é que ele traduz aqui, né? E havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, tá? Agora, a superfície das águas não é a água do mar, tá, irmãos? Tá? Nós só vamos ter aí mar, né, mecaré, mikve, né, a primeira vez que aparece a palavra mikve, etc. Mais para frente, na criação dos oceanos, etc. Esses parsuquim, eles estão ocorrendo nesse nível daqui. Tá? Lá o Oceano Atlântico está aqui, ó, tá? Nós estamos ainda nas águas. O que são as águas, né? As águas são todas as informações, tá, relativas à própria Torá, porque a Torá é chamada de água, tá? Okay, então, o que a gente vê aqui, né? Então, havia ainda toda essa confusão, Tohu Vavohu Terrum. Então, a tradução dada, não havia forma, era vazia
e havia escuridão. Tá? Então, essa é a primeira sensação que nós temos, que a Neshoma sente quando fica dentro, que a Shekhinah sente quando fica dentro desse vessel chamado Neshoma. Tá? É incrível isso, né? Tá? Eu acho incrível, né? Quer dizer, vocês podem não achar, né? Mas eu acho. Tá? Então, essa é essa sensação aqui, ó. Tá? É essa sensação. O homem, ele se sente na escuridão, sozinho, porque ele está se alimentando da própria Shekhinah. Nada sai dele. Ele está sozinho, né? Ele está em um aspecto terrivelmente isolado, né? Tá? Não é justo que o homem se sinta só, né? Tá? Por quê? Porque o homem fica trocando energia com ele mesmo, né? Tá? Então, existem pessoas, né? Fazer aí a pergunta, né? Existem pessoas que se exaltam com sua própria voz. Eu não sei se algum de vocês, né, já aconteceu isso, né? Começa uma discussão, né? Aí vai levantando a voz, quando vê a pessoa tá agressiva, dá até um bofete no outro, né? A pessoa se excita, né, com a própria voz, que é exatamente esse conceito, né? Não é justo que o homem se sinta só. Tá? Por quê? Porque nós tendemos a construir um Mishkan que só nós estamos dentro. Tá? Só nós estamos dentro. Então, Hashem, ele dá esse hook. Né? Isso é um hook. Então, a Torá, depois que o homem é colocado, né? Porque nós estudamos que Hashem, ele primeiro cria o vessel. Mas ele cria esse vessel vazio, né? Não é isso? O vessel estava vazio. Tá? Então, sai da essência, Eridá, Raiá. Aqui são vessels, né? Vocês estão vendo? São vessels. Mas o vessel estava vazio. Tá? Vazio. Erreó, vai erreó. Tá, o vessel estava vazio. Aí ele vai e coloca um ocupante nesse vessel. Esse ocupante se chama Nefesh. Tá? Então ele coloca um ocupante nesse vessel. Tá? Neshoma. E fala, ó, dessa fruta que está no centro do jardim, vocês não devem comer, senão morrerás. Né? Ou seja, se nós comêssemos da fruta, se a Neshoma comesse da fruta, o que aconteceria? Nós iríamos para um estado denso como nós estamos hoje. Nós iríamos descer para o estado de corpo. E o corpo morre. Tá? Então, Hashem, na realidade, nós sabemos que ele cria, né? Ele cria a criação, né? É interessante, ele cria a criação, tá? Porque nós achamos que ele tem esse sentimento de não querer se sentir só. Ele não quer se sentir só. Então ele cria uma criação para que a criatura criada possa receber a sua Hatová, a sua maravilha. Tá? Agora, para receber a maravilha, ele precisa de um Kli, de um vessel, para colocar a sua Shekhinah. Então, ele cria o primeiro vessel, o primeiro vessel é Yeridá, né? Mas Raiá se torna um vessel para reter a Shekhinah. Vocês estão vendo isso aqui? Tá? Okay. Então, e aí ele cria a supremacia da criação, que é a Neshoma. Ele vai e deposita Raiá, que é o vessel que contém a Shekhinah, na Neshoma. Mas ele dá uma ordem para a Neshoma, né? Ó,
da fruta que está no centro do jardim, tá? Aqui, ó, vocês não comerão, tá? Não pode comer. Porque se você comer, o que vai acontecer? Você vai virar gente, você vai virar Adam, você vai virar gente, pô. Tá? E eu não quero que vocês façam isso, porque eu não quero perder esse contato infinito com vocês, tá? Então ele dá uma ordem, um hook, né? Para preencher o Gan Eden, né? Para preencher esse nível de Hayah com o Neshoma. Neshoma está dentro de Hayah, tá? Hayah é o vessel de Neshoma, tá? Neshoma é o vessel do Ruach. Ruach é o vessel do Nefesh, tá? E nós desobedecemos. Ele não diz que a gente não pode desejar, né? Então a Hatova, né? A beleza, né? A majestade do sagrado é o livre-arbítrio, que é poder desejar. O livre-arbítrio é você poder desejar tudo. Se conectar com o sagrado é você saber aquilo que você realmente pode obter, tá? Então nós paramos nesse ponto e nós vimos então que o homem acabou entrando, né, a nível animal, tá? E aí eu mandei para vocês uma análise gemátrica, né? A gente viu que Beit, né? Beit Yud Tav, né? Tem a gematria de 412. E Mikdash tem a gematria de 444. Né? Menkof Dalet Shim, né? Essa diferença de 32 é leve. Lamed Beit, tá? Então, Lamed Beit, casa de ensino, né? Lamed Beit, né? Lamed de ensinar, aprender, Beit é casa, casa de ensino. Coração é uma casa de ensino. Então, devido a essa quebra, né? A essa quebra do Hulk, nós temos que aprender tudo de novo. Tá? Aí nós começamos a ver essa questão de como sincronizar, né? De como sincronizar o coração com os níveis superiores, tá? O homem então passa a viver sob essa pressão. Isso é uma pressão infinita que nós vivemos. Nós estamos sendo pressionados. Nós somos pressionados porque Atzilut, o nível da consciência divina, criou a Hatova e disse: você vai receber toda a minha Hatova, toda a minha majestade, toda a minha beleza, toda a maravilha do universo você vai receber. Isso é uma decisão que nós não podemos mudar, tá? A criação, nós não podemos mudar o desejo do Criador de querer compartilhar conosco a sua Hatová. Nós não podemos mudar isso. Isso é a primeira pressão que a gente recebe. Então, toda essa consciência divina, ela tem que ficar construída dentro de um vessel, que nós chamamos de Beriá, o mundo da criação, tá? Então eu tenho que ver como essa criação divina se adapta no meu vessel, tá? Ou seja, eu tenho que exercitar a criação o tempo inteiro. Então o homem, ele é criativo, tá? O homem busca o sagrado não por fé. O homem busca o sagrado porque ele sabe. Não é dito que Avram Avinu tinha emuná. A palavra emuná não aparece. Olha, a palavra emuná não aparece na Torá. A palavra emuná vai aparecer na Tanar, com os profetas, tá? Avram Avinu não tinha emuná. Avram Avinu sabia, tá? Ele fez aliança, ele cortou bicho no meio, tá? Ele conversou com os anashim,
ele fez circuncisão, tá? Ele fez filho com Hagar, obedeceu, tirou. Ele foi até Moriá e ofereceu seu filho, né? Então, ele não tinha fé, ele tinha certeza, ele sabia, tá? Então, abaixo desse mundo de Atzilut, que é a Hatová, a consciência divina, aquilo que Hashem quer que a gente usufrua, que é a sua Shekhinah, né? Então, o mundo da criação. O teu tem que ser criativo. Então, o homem ele é criativo. O homem instintivamente, tá? Ele recebe isso. Como é que a gente sabe, né, que o homem não precisa de fé? Que o negócio do homem não é nem fé nem religião. O negócio do homem é criação, é ciência. Atzilut é consciência. Então, como é que eu me conecto ao sagrado? Com ciência, né? Não é com fé. Ah, Jesus morreu por mim, eu sou consagrado ao sangue de Jesus, eu e minha família estou salvo para sempre. Isso é patifaria, né? Puramente patifaria. Quem acredita nisso está perdido, fudido e mal pago, tá? Okay? O homem, ele se conecta com o sagrado, aqui está o Creator, ele se conecta com o sagrado com consciência, tá? Como é que a gente sabe que nós operamos nesse mundo com criação? Vamos ver. Será que alguém sabe responder aí? É um processo comparativo, né? Porque eu posso garantir que nesse mundo o homem está cumprindo isso mesmo sem saber, né? Tá? Porque a grande meretriz escondeu isso do mundo, tá? A grande meretriz tirou essa questão da consciência do sagrado, né? Porque Deus é Pai com o Filho e com o Espírito Santo, então não tem a consciência do sagrado, tá? Tem lá a consciência da igreja, tá? Que é uma patifaria pura, né? Tá? Graças a Deus vai implodir aquele troço lá, tá? Mas como é que a gente sabe que mesmo no livro de Daniel 12, né, por 1260 anos, a Torá ficaria escondida no deserto, tá? Como é que a gente sabe disso daqui? Como é que a gente sabe? Vamos ver, respondam aí, o Marcelo. Por causa da nossa Shekhinah que nós temos. Não é por isso. Tá? Okay? Nós saímos dos australopitecos afarenses. Os australopitecos ainda está aí. O orangotango faz ferrovia, o orangotango usa camelo como o primeiro trem, né? O primeiro trem da humanidade foi uma série de camelos carregando carga, tá? O homem desenvolveu a agricultura, fazendo uso do boi, né? Show, né? Tá? A força do boi virou a terra para o homem criar a agricultura, né? Tá? O burrico foi o primeiro carro de passeio, não é verdade? Tá? Então você botava a donzela em cima do burrico e ia puxando. Primeiro carro de passeio. Quer dizer, o homem usou a criatividade dos traits, né, das características de cada animal para o seu benefício. Aí depois o homem usou o trait do vento. Eu com esse vento aí, eu posso fazer uma vela e eu não preciso ficar remando. Olha só como é que o homem é criativo, né? Em vez de eu ficar remando, eu boto uma velinha aqui, pega a força do vento, né? Aí o homem falou assim, puxa vida, eu consigo dominar o fogo, né? Então se eu, em vez de comer carne crua, eu comer a carne cozida, assada, eu vou comer muito mais carne. Eu vou ingerir muito mais proteína, né? Vai crescer meu cérebro, tá? Vocês estão vendo, né? Tá? Então, o homem instintivamente, isso faz parte do nosso verso, tá? Agora, é claro que essa criatividade toda, né, que nós temos, né, ela tem que ser formatada. Então a criatividade, ela precisa de um outro verso, que é a formação, tá? Então, o homem teve a ideia da vela, teve a ideia do leme, de usar a força da própria água para dar direção.
teve ideia da churrasqueira, né? Ok? Teve a ideia da churrasqueira. O homem foi formatando as ideias, tá? Okay? Foi formatando as ideias. E tudo isso só é possível porque aqui nós estamos no mundo da ação, tá? Então, o que vale para Hashem? Como é que eu consigo realmente me conectar com o Criador? Pelas minhas ações, que estão lotadas de consciência divina, que são criativas com elementos da consciência divina, que são formatadas para atingir a consciência divina, e essas ações refletem o próprio Criador em mim. Tá? Isso é Bereshit. Tá? É assim que nós estamos em Bereshit. Só que Hashem, né, ele, para tudo isso acontecer, o que ele precisa? Ele precisa que a gente tenha um lugar, né? Então, dessa forma, nós estudamos, né? Ele precisa de um lugar, né? Nós já vimos qual é o lugar. O lugar é a minha ação, ele precisa do meu corpo, tá? Porque ele disse, ó, dessa fruta do centro do Gan Eden, não deves comer, senão morrerá. Mas o homem desobedeceu, ele comeu, ele virou corpo. Na hora que ele adensou, Hashem não deixou de dizer, eu quero que você receba a minha Shekhinah. Ele não tirou isso. Tá? O que ele disse? Né? Agora nós estamos em Shemot. Tá? Vocês entenderam então o resumê total de Bereshit, né? Então Hashem fala, ok, isso aí você comeu, tá? Agora você tem que transformar esse seu corpo, né, em um lugar que eu possa habitar. Então ele dá essa ordem. Essa é a ordem que nós temos em Shemot. Vê a Sulim Mikdash, construa um Mikdash, né, um templo. É interessante porque a ordem é Mikdash, mas a construção é Mishkan. Tá? Ok? Então, vamos fazer a pergunta. Tá? Qual é a diferença entre Mikdash e Mishkan? Vocês se lembram? O Mikdash, né? O Mikdash, ele é fixo, né? É um templo fixo, né? E o Mishkan, ele é móvel, tá? Então, Hashem manda a gente construir um Mikdash, mas toda a instrução é sobre o Mishkan. Então, vamos entender, né? Toda a criação está em um capítulo de Bereshit, em uma Parashá Bereshit. Tá? Agora, para a construção do Mishkan, são 5, metade do livro de Shemot é para a construção do Mishkan. Não tem nada mais repetitivo, mais detalhado dentro de toda a Torá, dentro de toda a Tanar, do que o detalhamento da construção do Mishkan. Tá? Okay? Por quê? Porque o Mishkan somos nós mesmos, nós somos o Mishkan. Tá? Quando Hashem ele fala, vê a Sulim Mikdash, né? Construa um templo para mim, e a gente constrói o Mishkan, que ele é móvel, né? Tá? Hashem diz o quê? Se você construir, então eu, Vesherhanti, né? Eu vou habitar no meio, dentro e no meio de vocês. Tá? Okay? Então ele vai completar todos os vessels, né? Todos os vessels. Atzilut é o vessel que contém toda a Kedushá, contém toda a Shekhinah. Tá? Briá é o vessel que contém toda a criatividade que vem da Shekhinah. E Yetzirah formata toda essa criatividade. Asiá é onde eu estou. Tá? Sou eu sou Asiá, eu sou o mundo de Asiá. Tá? Eu estou dentro do vessel, Tá? Então,
Essa ordem, na realidade, ela é dada lá em Bereshit, né? E o homem constrói, então, o seu primeiro Mikdash, tá? Então eu vou fazer outra pergunta, tá? Qual foi o primeiro Mikdash que o homem construiu? Tá? Nós acabamos de ver 5 parashiot, né? Vaet, Renan, Pekudei, agora é contagem, né? Juntou e contou, tá? Nós vimos que durante 5 parashiot, Hashem dá detalhe de como eu tenho que construir o Mishkan, tá? Mas nós já construímos o Mishkan antes. Que Mishkan foi esse que nós já construímos? A tenda de Moshe. Não tem nada a ver. Tenda de Moshe. Não foi a tenda de Moshe. É o primeiro Mishkan que o homem construiu. Tá? Moshe é ano 3000. Quem construiu o primeiro Mishkan foi Adam. Tá? Eu já expliquei para vocês que a Torá, ela é a esfera dimensional. Tudo que a gente estuda é repetido de que forma? Versos dentro de verso, verso dentro de verso. Onde é que a gente encontra isso? No livro dos mortos, né? O faraó morria, aí ele recebia o seu primeiro verso, que era toda a bandagem de linho, né? Depois ele recebia o segundo verso, que era um sarcófago que deixava o corpo dele juntinho lá dentro. Depois ele recebia o terceiro verso, que era o verso com todas as inscrições, né, de proteção para o mundo futuro. Depois ele ia, lá no 7º verso, aí ia ter a face dele, né, desenhada em ouro, etc. Irmão, esse daqui, olha só, nós estamos discutindo isso, já vai para um mês inteiro, né? Esse é o primeiro Mishkan que nós criamos. Nós pegamos Rateva e cobrimos o nosso fundamento. Então pegamos Rateva, a parreira, uma folha de parreira, que não foi uma folha de parreira, não é isso daqui, é um template, né? Tá? E Hashem, ele pergunta, por que está atrás da moita? Então qual foi o primeiro Mishkan que nós criamos? A moita. A moita. Agora eu faço outra pergunta. É uma pena que está sem arquibancada, né? É uma pena. Tá? Por que o homem foi para a moita? Qual a razão do homem ter criado esse primeiro Mishkan? A moita. Ter se escondido. Por quê? Vamos lá. Porque o homem... Irmãos, isso é para aplicação imediata e certa que eu dou para vocês, tá? Porque o homem usou, né, de Rateva, né, como seu primeiro Mishkan, que na realidade é um Mikdash, né? Muito embora ele pegou o Burning Bush e saiu escondendo o seu fundamento, né? Vamos lá, por quê? Por que o homem precisou fazer isso? Qual é o primeiro sentimento? O primeiro sentimento que o homem gerou nele. É o primeiro sentimento que o homem viu que ele tinha. Tá? Adam, até agora, não tinha sentimento nenhum. Ele estava lá na boa, né? Ele deu nome para os animais e etc. Rava foi lá, viu que a fruta era boa, era bonita, fácil de pegar, deveria ser, né, deliciosa de saborear, e etc. Mas ele ainda não tinha tido sentimento. Qual foi o primeiro sentimento que ele teve? Vamos lá, irmãos, respondam aí. Medo. Vergonha, exatamente, vergonha. O primeiro sentimento é a vergonha, tá? Então, nós somos envergonhados. Nós temos o primeiro sentimento que a gente sente é o sentimento de vergonha. Aí nós desenvolvemos, como defesa da vergonha, a soberba. A defesa da vergonha é a soberba, tá? Porque os irmãos
eles não... Por que os irmãos eles não buscam os deixantes? Tá? Porque ele tem vergonha de não saber o que ele tinha que já saber. Tá? Ele tem vergonha. Então ele gera uma soberba. Não, problema do cara. Tá? Okay? Quando a gente busca o deixante, o próximo, né, o corpo estendido no chão, nós não temos vergonha. Nós não temos vergonha de ajudar. Tá? Nós não colocamos obstáculos na frente do cego. Tá? Então, isso é muito importante, né? Porque nós vamos passar, então, de Adam até Moshe, escondendo o fato que nós desobedecemos ao sagrado. Porque lá é arroz, não é ahá. Ahá é comer. Eu comi. Arroz é gerúndio, né? Estou comendo. Tá? Então, nós ficamos comendo a vergonha, até Moshe. Agora não. Agora em Shemot, nós estamos construindo um Mishkan. Nós estamos construindo um lugar onde eu não vou ter mais vergonha. Tá? Ok? Eu não vou ter mais vergonha. E aí, o que que acontece? Quais são as... Esse é o corpo, né? Esse é o corpo. Tá? Então, eu não vou ter mais vergonha. Tá? Eu vou ter mais vergonha. Tá? Para eu não ter mais vergonha, o que que eu tenho que fazer? Aqui agora sou eu. Agora nós já estamos no Mishkan, tá? Ok? Então, olha só. Eu estou a... Moshe é 2948, né? Ok, mas não existe isso daí, né? Você vai conversar com os rabinos, eles vão falar 2940, 3000, né? Quarto milênio, né? Tá? Então, nós passamos lá de Adam a Moshe, escondendo a vergonha. Escondendo a vergonha. Tá? Ok? Agora, eu vou derrubar essa questão da vergonha na minha vida. Tá? Como é que começa? Como é que eu começo derrubando vergonha? Agora sou eu aqui, hein? Eu sou isso daqui, tá? Ok? Vamos lá? Vamos colocar aqui para todo mundo ver? Eu sou isso daqui. Tá? Eu sou o Mishkan. Aqui está o Mishkan, tá? Aqui está o Mishkan. Tá? Aí eu botei aqui mais desenhadozinho, né, do nosso jeito, tá? Como é que a gente começa? Derrubando a vergonha, né, que existe na nossa vida. Como é que a gente começa derrubando a vergonha? Irmão, isso é Shemot, tá? Shemot é construir o Mishkan. O que é construir o Mishkan? É me aproximar do sagrado o máximo que eu puder, tá? Não necessariamente eu vou chegar ao sagrado. Na realidade, só quem chegava ao sagrado é o Kohen Hagadol, uma vez por ano, em Yom Kippur, Rosh Hashanah, que a Shekhinah se apresentava entre os queruvim. Ponto. Ok. Tá? Mas tem uma mecânica, tá? Uma mecânica de eu me aproximar do sagrado, tá? Então, vamos ver. Wander Prata, confessando, tá? É mais ou menos isso, né? Não é bem assim, confessando, né? Tá? Mudando de vibração, né? Aqui eu tô fora do Mishkan, tá? Aqui é típico modo do Petralha, né? O Petralha é assim, né? Vocês já repararam, né? Que quando vocês estão vendo um rabino, né? Dar uma instrução, né? Ele tá, a face de todos os rabinos são mais ou menos similares, né? Tá? Isso não ocorre, por exemplo, na igreja, né? Tá? Cada padre tem uma cara totalmente diferente da outra, né? Tá? Okay? Então, padre, pastor, Petralha, né? Tudo igual, tudo mesmo, tudo começa com P, né? Padre,
Pastor e Petralha, né? Tá? A onda vibracional é assim, né? Primeira coisa que eu faço, o que é, né? Onde estás? Onde estás? Eu estou no Burning Bush. Eu estou aqui. Tá? Estou na moita, tá? Então, a primeira coisa, né? Tá? Primeira coisa é mudar de vibração e me aproximar, querer me aproximar. Então, o primeiro modo que eu tenho, a primeira ação que eu tomo para me aproximar do sagrado é me aproximar do altar do Korban de Mitzvah, do sacrifício de aproximação, Korban, né? Nós vimos isso. Korban é sacrifício de aproximação, tá? O primeiro ato meu, né? Tá? O primeiro ato meu é sair de trás da moita. O primeiro ato meu é sair de trás da moita. Tá? Senhor, eis-me aqui. Hinene. Tá? Você ainda não confessou nada. Just admit ainda não aconteceu. Você ainda não confessou nada. Você tomou a decisão de se aproximar. Você tomou a decisão de entrar para o curral. Você tomou a decisão de ruminar terças e quintas. Alguns também quarta-feira estudam, né? Estudos profundos, né? O estudo de ontem foi muito profundo, né? Foi um negócio... Puta, eu fiquei cansado ontem. Tá? O irmão tomou a decisão de guardar o Shabat, como nós fazemos pela parte da manhã. Eu guardo o Shabat por exemplo, Shabat amanhã ele vai abrir às 18h03, tá? Então de 18h03 de sexta-feira até 18h03 de domingo eu guardo. Mas eu não sou vocês não têm que fazer como eu faço. Mas o estudo de Shabat, de Boker Shabat que nós fazemos, isso é mandatório, tá? É uma decisão. Eu tomo a decisão de sair de trás da moita. Que decisão é essa de sair de trás da moita? Hashem pergunta, aonde você está, Adam? Tá? O Adam faz estou aqui, atrás da moita. Pô, então você comeu do fruto da árvore. Hashem já sabia onde ele estava e já sabia o que ele tinha feito, tá? Mas ele se esconde. Então, o primeiro ato que nós fazemos é nos esconder, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é me aproximar do sagrado. Korban de Mitzvah, o altar do Korban de Mitzvah, tá? Ok? Agora, para eu me aproximar ainda mais, aí sim, admito, faço chuva. Aí vocês entenderam? Irmão, vocês entenderam como é que funciona? Primeiro, eu tomo a decisão de me aproximar. Por isso que é tão importante nós procurarmos os deixantes. Porque os deixantes não tiveram a intenção de procurar, mas recuaram como Adam. Tá? Qual é a nossa função? Não, vem comigo para o Korban de Mitzvah. Vem comigo, vem experienciar. Irmãos, Hashem, nós nunca vamos conhecer Hashem, mas nós podemos experienciar da sua Hatova. Esse é o conceito todo que está por detrás do que nós estudamos. Não vamos aqui, tá? Eu vi Jesus, né? Então tem lá a Santa Faustina, né? Via lá Jesus, coração saindo fogo, assim, isso é psicopatia, isso não tem nada a ver. Nós experienciamos a Hatova, tá? Porque a Hatova está na Shekhinah, e nós somos um verso. Agora, a gente pode não tratar do verso. Então, a primeira decisão é me aproximar, Korban de Mitzvah. Quer dizer, é o altar do sacrifício de aproximação. Por que sacrifício de aproximação? Vamos lá ver, irmãos. Quem responde isso daí? Por que se chama aqui, né, o
Para eu sair atrás da moita, aqui eu estou em Bereshit, eu estou atrás da moita. Aqui eu estou em Shemot. Eu estou fora do templo, mas estou uma intenção de me dirigir ao templo, tá? Ok? Sair atrás da... Aqui eu estou atrás da moita, agora eu vou sair de trás da moita, tá? Por que se chama Korban de Mitzvah? Altar de sacrifício e aproximação? Pela dificuldade de sair do nosso Egito. Tá? É uma dificuldade sair do Egito, né? Mas na realidade é difícil sair do quê, né? A gente vem estudando isso sistematicamente, né? É a dificuldade de sair da zona de conforto, né? Adam foi para de trás da moita, Hashem o questiona e o que ele responde? Então você comeu da fruta? Arrot, estou comendo. Tá? Uma zona de conforto. Tá? Então, a gente se afasta do sagrado, mas não morre. Nós estudamos isso, né? Se eu não me engano, ontem, né? Nós estudamos isso ontem, tá? No grupo do Erevirave, né? Tem dois mundos, né? Aqui eu estou comendo do mundo. Estou comendo do mundo. Eu estou com o meu rei, que é Mahut. Estou comendo do mundo. Estou me alimentando do mundo. Como quero ser chamado Adam? Porque vim da Adamá, tá ótimo. Estou comendo do mundo. Tá? Eu estou numa zona de conforto. É uma zona de conforto onde eu não estou experienciando a Ratova. Eu estou experimentando coisas, tá? Pois aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Tá? Agora, para eu me aproximar do sagrado, eu tenho que mudar de mundo. Eu tenho que mudar de mundo. Eu tenho que mudar do mundo dos prazeres de Malhut para a Sherinah, que é Ratova, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho que passar por uma coisa chamada zona do medo, tá? Sabe? Porque, como é que a gente diz? Não, mal ou bem, a gente vai vivendo, né? Tá? Ok, deu para pagar a conta esse mês, né? Mês que vem a gente economiza almoço para ter janta, né? Tá? Só que esse mundo daqui, né? Esse mundo superior, esse mundo daqui é um mundo infinito. Um mundo infinito. É Ratova, né? É toda a Sherinah. Nós abrimos mão disso pelo conforto, tá? Nós abrimos mão disso pelo conforto.